Olá, meus amores do nono ano! A Pro está de volta com mais uma aula. A aula de número 15, que nessa aula, a gente vai recapitular o que? O conteúdo conjunções. Por que a gente vai recapitular esse conteúdo? Porque a gente está estudando justamente o período composto por coordenação e subordinação. Então, fique com a aula sobre o conteúdo conjunções. Vamos a ter esse percurso algumas classes de palavra, certo? Então, quais são essas classes de palavras? Ou seja, a classificação de cada palavrinha que sai da nossa boca. Vocês já estudaram no substantivo, que é o quê? A palavra que dá nome aos seres. Vocês já tiveram contato, já sabem o conhecimento sobre verbo, que é aquela palavra variável que vai o quê? Que acontece o quê? Que pode indicar, pode ser conjugado no presente, pretérito futuro, indica fenômeno da natureza, ação ou estado. Vocês já tiveram contato com o pronome? Quais são os pronomes? Pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E também os pronomes oblíquo, me, se, de, ti, contigo. Também os pronomes possessivos, meu, teu, dela. E outros pronomes que vocês já sabem. Estudaram também o adjetivo, que o adjetivo indica o quê? Indica uma qualidade para o substantivo. Tiveram contato, já sabe o que é um numeral, tanto em português como também numeral na disciplina de matemática, certo? Então, o numeral que indica a ordem e os cardinais, 1, 2, 3, os ordinais, que é primeiro, segundo, terceiro, os multiplicativos, dobro, triplo, certo? Os fracionários, metade, 1/3. Então, numeral também se estuda em português, é uma das classes de palavra. Nós estudamos também o artigo. Quais são os artigos? Artigo definido e artigo indefinido. Os artigos definidos são o, a, os e as, e os indefinidos uma, uns e umas. Estudamos também o advérbio. O advérbio dá a ideia de quê? De tempo, de lugar, de modo, de quê? De afirmação, de dúvida, de tempo, cedo, tarde, ontem, hoje, de modo, bem, de mais calmamente, de dúvida, talvez, de afirmação, sim, com certeza. Então, e estudaram também muito as preposições. Por que vocês estudaram muito as preposições? Porque anteriormente a gente estudou o complemento nominal e também complemento verbal. Porque todos, tanto complemento verbal, que é o objeto direto, precisa da preposição, tanto como o complemento nominal também vem acompanhado da preposição. Assim também como outro termo na função sintática, que é o agente da passiva, que também vem acompanhado desse terminho chamado de preposição. Agora, nós vamos estudar o quê? Mais uma outra classe de palavra. Na nossa língua portuguesa, lembrando para vocês, existe 10 classes de palavras, certo? Então, cada palavrinha que sai da nossa boca, ela tem uma classificação que entre as 10, uma delas nós também temos a conjunção, certo? E o que é a conjunção? É a palavra invariável que liga duas orações ou duas palavras. Então, ele serve para ligar. Então, fica aqui no meio de duas orações ou então de duas palavras. Para quê? Para que tenha sentido aquela oração ou aquela frase, certo? Nós vamos ter aqui, ó, como todos os conectivos, ou seja, todas as conjunções, elas exprimem algumas ideias. Então, as conjunções que servem para unir, ou seja, orações ou palavra, né? Tá ali no meio para unir ou orações ou palavra para dar sentido, elas exprimem algumas ideias. Ideias de quê? Nós temos conjunções que exprimem ideia de oposição. Quais são elas? Ó, mas, ó, estudou, mas não passou. Então, o mas é a conjunção que vai dar a ideia de oposição. Se eu estudo, lógico que a gente espera que a gente se saia bem, que passe, né? Mas aqui, estudou, mas não passou. Então, esse mas aqui é a conjunção, ou seja, o conectivo, que dá a ideia de oposição. Também as conjunções dão a ideia de adição, de soma. Por exemplo, ele parecia abatido e cansado. Então, duas coisas. Então, somou as duas. Parecia abatido, então, o certo? Esse ezinho. Vamos ter cuidado, porque o sem acento chama-se
conjunção. Se você coloca um acento aqui, ele não é a conjunção, ele é um verbo. Então, prestem bem atenção na hora de escrever essa letrinha aqui, é. Lembre-se, é sem acento é a conjunção que dá a ideia de adição, certo? E mais na frente a gente vai ver a classificação dessa conjunção que dá a ideia de adição. E o é com acento, você já sabe que é verbo do verbo ser, certo? A conjunção também dá a ideia de condição. Quando é que eu tenho a ideia de condição? Observe aqui. O se. Se não chover, iremos à praia. Então, qual é a condição? Se não chover. Então, esse se aqui dá a ideia de condição, é a conjunção que está na frase. Também tem a ideia de explicação. Qual é a palavrinha aqui que vai dar a ideia de explicação? O porquê. Logo, esse porquê nós chamamos de conjunção. Então, observe, não veio porque estava doente. Então, está explicando, está dizendo a causa, né? Tanto pode ser o porquê explicativo, dá uma ideia de explicação, ou também a causa, pode ser causal. Temos também conclusão. A conjunção pode dar a ideia de conclusão. Terminei a faxina, portanto, olhe quem é a conjunção aqui. Portanto, posso ir, certo? Então, essa palavrinha aqui, portanto, nós chamamos de conjunção, que essa conjunção aí deu ideia de conclusão, certo? Temos também outra conjunção, outras palavrinhas que vai dar a ideia de conformidade. Então, fiz conforme o combinado. Então, quem é a conjunção aí? Conforme. Se nós formos analisar essa oração aí, por que conforme é a conjunção? Quando eu digo para vocês que toda palavra que sai da nossa boca tem a classificação, eu provo agora. Para quem conhece as classificações que a gente já estudou, fiz é verbo, conforme é o que nós já estamos estudando agora, é uma conjunção. O ó é um artigo e combinado aqui, ó, fiz conforme o combinado, né? Então foi combinado. Combinado aqui é o, está funcionando como substantivo. Temos também uma conjunção que dá a ideia de tempo, de finalidade e de alternância. A de tempo, olha aqui, quando chegar, avise. Então esse quando aqui é a conjunção que está indicando o tempo. De finalidade, saiu para quê? O para quê dá a ideia de finalidade, a fim de que ele entrasse. Então, nesse processo de pandemia, entra um, sai outro para não ficar aglomeração. Então, alternância. Ou você estuda, ou sairás reprovado. Então, tá dando uma alternância aí. Ou uma coisa ou outra. Se você não estudar, se disser, se não estudar, sairá reprovado. Então, aí é uma condição, porque eu coloquei o se. Mas no caso aqui é ou você estuda ou sairá reprovado. Então, o ou é a conjunção que indica alternância, certo? As conjunções, elas são de dois tipos. E a gente vai mais na frente estudar essas classificações. Nós temos as coordenadas, certo? Que elas estabelecem uma independência em relação à primeira e à segunda oração. E temos também as subordinadas, as subordinativas, certo? Que as subordinativas, elas expressam o quê? Uma relação de dependência. Enquanto as coordenativas, elas são independentes, não dependem da primeira oração, já as subordinativas, elas são dependentes, certo? Então, mais na frente a gente vai ver todo esse processo, porque vocês vão observar que as coordenativas têm uma série de coordenativas e as subordinativas têm muito mais ainda para ser aprendido, certo? Então, vamos aqui só conferir algumas palavrinhas que são chamadas de quê? De conjunção, quando vocês se depararem com elas, então vocês já sabem, aquela palavra ali, nem, que, porém, como, logo, por isso, à medida que, embora, sem que, mas e caso, vocês já sabem que essas palavrinhas na nossa língua portuguesa, lá na gramáticazinha, elas são chamadas de quê? De conjunção. Espero que vocês não esqueçam e que aprendam quais são essas conjunções, certo? Nossa aula sobre conjunção termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus!